Olá, boa tarde. Boa tarde, hoje, sábado, 1º de agosto de 2020. Sim, 1º de agosto de 2020. Já estamos entrando o segundo semestre e parece que o ano de 2020 está verdadeiramente voando, independente da pandemia, do novo coronavírus e de todas as mudanças que cada um de nós tem passado, né? Hoje aqui no nosso programa Contra ou Mais Café com Sérgio Taldo, faremos a nossa primeira live internacional, primeira live extra, com Patrícia Rebolo Médici, petropolitana de nossa cidade aqui, né, região serrana do estado do Rio, diretamente de Calgary, Canadá, né? Então vamos falar na tarde de hoje sobre computação, que é um assunto que ela gosta muito, Canadá e simplicidade. Vou reforçar aqui o nosso chá, porque está uma tarde fria, né, hoje em Petrópolis. Já vou fixar aqui o nosso comentário, né, da live extra. Né, para quem não acredita, hoje já é 1º de agosto, às 17 horas, com Patrícia Rebolo Médici. Vamos colocar aqui o título da live. Então nós vamos conversar hoje sobre um tema que afeta direto ou indiretamente a todos. Né? Quem de nós nunca utilizou o computador? Quem de nós nunca utilizou um recurso informatizado? Não é? Vamos falar também de Canadá, que é um país lindo e maravilhoso. E vamos também conversar sobre simplicidade. Então eu vou fixar aqui o nosso comentário. Vou fixar ele aqui. Então, live extra, 1º de agosto, 17 horas, com Patrícia Rebolo Médici, com o tema Computação, Canadá e Simplicidade. Então, já vamos trazer a Patrícia aqui à tela da nossa live, fazer esse contato, né, entre Petrópolis e Canadá, Brasil e Calgary, diretamente desse país lindo e maravilhoso, né, que um dia ainda vou ter o prazer de ir fazer uma visita e tomar um café junto com você, próximo aí dos ursos polares, né, desses animais lindos do Polo Norte. Patrícia, muito bem-vinda, satisfação enorme estar com você aqui. Né, eu não coloquei, mas vamos fazer essa ponte aqui. Eu estou de vermelho, né, mas Brasil-Canadá, Canadá-Brasil, que a gente possa fazer essa ligação, né, e essa amizade cada vez mais fortalecida, né, e a gente possa conseguir superar esse momento no qual todos nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, Patrícia, muito bem-vinda, né? Tá tudo certo aí? Tá muito frio aí? Não, agora nós estamos no nosso verão. É um verão Tá no verão? que dura mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses. É um verão que não é muito quente. A maioria dos dias está entre 22 e 23 graus. Uhum. Quando está muito quente, eu chamo de heat wave, quando passa de 25. E nós tivemos um dia até agora a 30 graus. Então, o nosso verão é um verão ameno, pelo menos aqui nas Rockies, né, nas montanhas. Que bacana. Você tá... Vou deixar você daqui a pouco se apresentar, né, mas é uma curiosidade. Você mora aí no Canadá já há quanto tempo? Olha, a primeira vez que eu vim em 96 para estudar. E depois eu voltei ao Canadá em 2001. E aí eu fiquei em Calgary, né? Uhum. Foi professor universitário na Universidade de Calgary e nós viemos para cá e acabamos ficando. Que maravilha. Que maravilha. E você é natural de Petrópolis, petropolitana, né, da nossa terra, né, cidade imperial. É uma satisfação enorme, eu já fiz o print da minha tela aqui, não sei se você sabe fazer o print de tela, né? Estamos hoje, vai ficar registrado, com Patrícia Rebolo Médici, diretamente de Calgary, Canadá, nossa primeira live internacional. Quem printar a tela e compartilhar depois, podem marcar a gente nas redes sociais, @SérgioTaldo, @Patrícia Rebolo Médici. A live, né, no final fica gravada em nosso IGTV, né, Instagram TV, vai para o YouTube também, né, Sérgio Costa Taldo 1, você pode se inscrever no canal para poder receber atualizações de novas lives e novos vídeos. Compartilhamos também no Face, no Twitter
E depois, Patrícia, eu estou com um acúmulo aqui, eu tenho falado em todas as lives, né? Com um acúmulo de artigos, a gente escreve também um artigo no LinkedIn, que é uma rede, né, que eu estou aqui com muitas pessoas, né, de empresas do Brasil e do mundo todo, e a gente costuma escrever artigos também, que aí fica registrado, a pessoa pode curtir, comentar, compartilhar, entender em vários formatos, texto, fotografia, vídeo, né, os assuntos que estão sendo colocados nas lives, que são de extrema necessidade, né, para cada um de nós hoje nessa pandemia, e de esclarecimento, isso fica como contexto registrado. Patrícia por Patrícia, né, um pouco da sua história, da sua experiência, né, o que te levou a ir para uma terra tão distante, mas ao mesmo tempo a gente vê você tão perto, né, no Facebook, né, a gente está em alguns grupos do Facebook, né, que fala de Petrópolis, que fala do Brasil, né, um pouco sobre você e o que te levou, né, a essa área de trabalho tão nobre, né, e você hoje vê o mundo lá do hemisfério norte e a gente daqui de baixo do hemisfério sul. Um pouco de você aí. Bom, eu sou petropolitana, eu vivi em Petrópolis muitos anos da minha vida. Comecei fazendo engenharia química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E depois eu resolvi mudar para computação e fiz todo o curso de computação na Universidade Católica de Petrópolis. Que legal. E aí eu comecei a dar aula na universidade, na área de computação, e eu quis começar a me especializar. Então, eu comecei a ver vários modos de fazer pesquisa. Comecei usando a pesquisa para computação algébrica. Então, eu trabalhava com softwares Derive, Maple, matemática. E a gente, com isso, com o uso do software Derive, que é um software que ajuda o pessoal a entender a matemática, eu comecei a ver a possibilidade de mandar esse conhecimento além da Universidade Católica. Como que a gente vai espalhar isso? E naquela época, na década de 90, tinha muito pouca possibilidade de se fazer isso. Quando eu me casei em 94, eu e meu marido fomos para a Universidade Waterloo de Lua de Mel, imagina. Que legal. Para ver o Mosaic funcionando, que foi a primeira search engine, o primeiro modo de se comunicar online, os primeiros e-mails, que eram feitos única e exclusivamente para pesquisa. Né? Não era para os pesquisadores se comunicarem, para os alunos se comunicarem, rolava apenas a parte acadêmica, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu olhei para o professor que estava nos recebendo e falei assim, isso aí é a revolução. Isso vai crescer, isso vai expandir, e vai expandir para todo mundo, e vai mudar a maneira como a gente vai ver. Né? Eu acho que é Ada Lovelace, né? Uma mulher, né? Você é do time das mulheres aí que entram na computação e inovam e começam mesmo, né? Tinha uma grande possibilidade ali, um potencial enorme em cima do Mosaic, né? E aí começaram os search engines, o Yahoo, não sei o que, e-mail, e a coisa foi. Aí eu falei assim, bom, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a educação à distância já existe há tanto tempo, né? Na parte que a gente simplesmente mandava livros, as pessoas mandavam os exames e tal, e agora com essa conexão online, o que a educação à distância pode vir a trazer? Principalmente para as pessoas que estão isoladas, que não têm condição de estar nos grandes centros, que não têm condição de atender, às vezes, boas escolas, não têm acesso a bons cursos. Essa pessoa está num lugar onde ela não tem condição de nem ir e vir. O modo que a internet tipo que democratizou o ensino para muita gente. Né? Então, eu fui estudar isso. Eu fui começar estudando isso, dei isso na UCP, na parte de pós-graduação, e aí eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Alberta, em Edmonton, aqui também, e começar a estudar isso, ir a fundo nisso aí. Então, eu tive a possibilidade de montar cursos, de ver como realmente funciona, e sempre, de alguma maneira, estou envolvida com isso, até hoje.
Ó, né? se você precisar de um estagiário que quer aprender assim os primórdios da informática, que é o meu caso, Pois né, não, a gente faz uma ponte aí que eu estou querendo aprender um pouco de informática, estou olha, querendo entender esse negócio de internet, como é que essa história de lives, né, que hoje tudo é na mobilidade, né? Então, você tá relatando um tempo aqui, né, que eu peguei também no início, né? Acho que o Mosaic veio antes do Netscape, né? sim, é um Depois mosaico. veio o Netscape, o Mirk, né, Uma o chat. plataforma só para pesquisa, era só entre universidades. A coisa era Exatamente. montada. Era muito fechado, né? E na época eu estava aqui no Colégio Werneck, né? A gente fazia alguns estudos, né? Eu dava algumas aulas. A gente já começava a mostrar para os professores, né, o intercâmbio entre a informática e a interdisciplinariedade, como é que o computador poderia ser levado, né, para as disciplinas. Você, no caso, pegou um pouco antes até, né? Que ainda era mais fechado ainda, né? Exato. Exatamente. Nós fomos para a Universidade de Waterloo, em Kitchener, aqui no Canadá, para conhecer, para poder ter Uhum. o primeiro contato com ver como é que funcionava, o que, que era um e-mail, o que, que você fazia. Só se podia mandar texto. Não existia como Exato. curas, não existia como mandar nada Não. disso. Era uma troca só de texto entre os pesquisadores, né? E aí foi bom porque eu fui vendo todos os avanços, tudo que foi acontecendo, todas as Que plataformas bacana. sendo criadas, como que a gente começou dando aula online e como que pode se dar aula online hoje, entendeu? E a possibilidade que se abriu para muita gente poder ter acesso à informação, ter acesso à educação, o que eu acho extremamente importante. Pois é, e antes da gente falar um pouco de Canadá, né, que eu também separei aqui uma surpresa, né, para conversar com você, né, sobre o Sim. Canadá, essa sua experiência de vida, né, essa ideia de você trabalhar com computação, é aquela pergunta, né, o que te tocou, né, inicialmente? Você percebeu um grande caminho, uma grande revolução e um grande processo que poderia inovar, né, o mundo poderia ser alterado naquele momento. Eu fico imaginando o Bill Gates, né, dentro da sua garagem lá, imaginando que, pô, de repente numa caixinha lá que ele chamou de monitor, né, e numa torre, pessoal, um dia eu acho que o pessoal vai estar conectado dentro dessa caixinha aí e vão precisar de um software. Vamos fazer o software? Então, mais ou menos, a sua pegada foi essa pegada, em que você percebeu um grande caminho, isso aí expandindo, né, da questão governo, né, para toda a sociedade, e aí veio o ensino à distância. Então, você teve esse toque inicial, né, que a gente pode É, chamar até de um toque divino, né, que exato. a gente recebe como se fosse um empuxo, né, e aí você vai. Quando você vê, você está dentro do processo, né? Exatamente, porque o ensino à distância sempre existiu. Tinha, assim, o pessoal mandava livros, você mandava exercícios, existia tudo correspondência, tudo Uhum. pelo correio. O ensino à distância já existia. O que a gente viu foi a transformação disso para o mundo virtual, para o mundo online. Uhum. O conceito nós já tínhamos há muitos, muitos anos atrás. Sim. Ensino à distância não é uma coisa nova, Não, não. sempre existiu. E desde a década de 50, o pessoal já falava em mandar livros, em mandar coisas, em mandar assignments, e pegar e resolver, fazer cursos por via correspondência, cursos de correspondência, né? Pelo correio. Então, não é uma coisa assim que é nova. Apenas vamos dizer assim, o modo como a gente está fazendo agora é que é um modo mais novo, é diferente Sim. e pode ser mais eficaz e se for feito da maneira correta, né? O que eu estava falando assim muito com a minha mãe é que ela está muito ansiosa porque a minha sobrinha está fazendo agora todo o ensino dela online por causa do Covid. Uhum. Uhum. Ela sempre entra em contato comigo, Patrícia, isso, e é isso, e aquilo. Eu falei assim, mãe, não adianta você ficar muito ansiosa com isso agora, porque na realidade está todo mundo aprendendo. Porque desde pequenininho nós fomos instruídos e fomos treinados a aprender no ensino presencial. Sim. Fomos para a escolinha, lá para o jardim, 1, 2, 3, para aprender o quê?
aprender a ficar sentado, aprender a ouvir a professora, aprender a sua vez, né? Aprender como se comportar socialmente dentro de uma sala de aula, de maneira que você possa aprender do modo presencial. Os professores vão para a escola, vão para a universidade para aprender como ensinar para os alunos, mas de maneira presencial. Exato. Fazer as aulas, como se direcionar aos alunos, como controlar uma turma, como fazer todo mundo aprender, né? Com as suas diferenças, né, individuais. E agora foi retirado o presencial, foi colocado online de uma hora para outra. E o que está acontecendo? O professor não teve tempo de se adaptar àquilo. E o aluno também não teve tempo de desenvolver outras estratégias para aprender online. Em via normal, ele já, vamos dizer assim, já era um desequilíbrio, né, para atingir um reequilíbrio. Os grandes orientadores falam isso, né? Papert, né? Pierre Levy, né? Os grandes educadores, né? Tem um brasileiro aqui, agora me fugiu o nome, Paulo Freire, né? Então a gente tem várias linhas de educadores que já falam, né, nessa revolução da educação, isso a nível presencial. Então, vamos usar o computador em sala de aula, todo mundo junto, já era um desequilíbrio. Imagina agora, todo mundo está em lockdown, ninguém pode sair, quarentena. Vamos usar as ferramentas online, tudo à distância. Exato. Então, olha só a dificuldade. Ferramenta, mas você não sabe exatamente, ainda não aprendeu todas as estratégias de usar ela de maneira efetiva. Entendeu? O aluno está aprendendo como aprender online e o professor está aprendendo como ensinar online. Como ensinar online, isso. Exato, entendeu? Então, vai haver aí um momento em que eu acho que se isso permanecer dessa maneira, vai ter que haver um treinamento para os professores de como... Tipo assim, você não pode simplesmente jogar a sua aula presencial online. Você vai ter que arrumar um outro jeito, existe uma outra maneira de se fazer isso. E eu acho que os professores vão ter que ser treinados, o conteúdo vai ter que ser modificado, o tipo de aula vai ter que ser diferente, como cobrar o material vai ter que ser diferente também. Então, Renata tá fazendo... Renata é uma amiga aqui de Petrópolis, né? Parabenizo a Renata pelo seu trabalho, a Renata Dimas, né? Ela está dizendo aqui, parabéns, meu amigo Sérgio e Patrícia, é muito importante quando falamos de informática / tecnologia, falarmos de inclusão. EAD é uma chave muito importante nesse processo. Então, isso veio de uma forma definitiva para ficar, né? Ou a gente aprende ou aprende, porque a gente não tem como se relacionar, ou se vai se relacionar com máscara, com álcool gel, né? Escolas não retornaram, tem alguns locais no mundo que estão voltando ainda a lockdown, né? Então, é o que você falou, o professor teve que aprender, está aprendendo, né, a como se relacionar, como ensinar online, o próprio aluno à distância, como que eu vou receber o conteúdo, né, para poder atender essa demanda, né? Exatamente. Existe uma curva de aprendizagem, né, de ambos os lados. Então, não adianta ficar num processo assim muito ansioso. Vai se chegar a um... Sua mãe está ansiosa. Sua mãe está ansiosa, no caso. Está ansiosa com a situação da minha sobrinha. E eu tento falar com ela que isso aí é um processo. O tempo todo eu tento falar com ela para não ficar tão ansiosa, para não deixar minha sobrinha tão ansiosa também. Porque isso é um processo. E com certeza, lá no final, e principalmente se as aulas continuarem online, se não tiver outro jeito e continuar dessa maneira, que a coisa vai chegar a um ponto em que vai ter que se fazer uma outra proposta. Não se pode mais transferir o ensino presencial online e achar que ele vai funcionar. Ele vai ter que ser feito de uma outra maneira. E aí os profissionais que trabalham com isso, acho que tem aí uma grande responsabilidade de ir informar, educar os professores para que eles possam passar as estratégias para os alunos, para que as aulas online possam fluir de melhor maneira. Exatamente. Tem algumas pessoas que me perguntaram, mas por que o tema da live é computação, Canadá e simplicidade? Eu vou deixar o Canadá um pouquinho mais para o final, né, que a gente vai falar um pouco desse país maravilhoso, né, e você tem aí uma experiência de mais de 2 décadas, não é isso? Você está no Canadá desde, para quem está chegando agora? Desde 2001 eu estou assim. Então, 2001. Então, praticamente 20 anos, né? E a questão da simplicidade. Porque
Porque muita gente que usa, né, eu acho que você vai puxar também por esse caminho, eu vou dar um pouco da minha experiência. As coisas, na realidade, são simples, né? São códigos, né? 0 e 1, né? Código binário, você tem a tecnologia, tem o software, hoje é o universo dos aplicativos. Você sabendo utilizar de forma intuitiva, ou estudando, né, organizando e trabalhando, né, você consegue fazer, e muito hoje se faz, né, pelo intuitivo. É como se fosse jogado para cada um de nós a habilidade. Por exemplo, você entra num aplicativo de banco, não tem um gerente, não tem um atendente, não tem um cara que verifica a assinatura, não tem um cara que ajuda você a transferir o dinheiro. Você praticamente teve que aprender muita coisa, né, e os próprios softwares, eles tendem a ser intuitivos. Ó, a Ana Carete aí tá mandando um abraço para você, amiga linda. Ana Carete, né? Tá aí te vendo aí. Canadá também, é uma amiga muito, muito querida. Bem-vinda aí, Ana. Então, tipo assim, muitos me perguntaram, por que vocês fizeram esse tema? Que, na realidade, esse tema aqui já foi uma entrevista que a gente fez no Control Café com você há uns anos atrás, exatamente com esse tema, por isso que eu puxei. Vamos atualizar para hoje, para ver como é que é a computação, o Canadá e a simplicidade. E eu queria que você falasse um pouco desse toque, simplicidade, que você, até numa das postagens que a gente colocou lá, algumas amigas suas falou que você tem, inclusive, outros talentos que não só a computação, né? Não, bom, outros talentos, eu canto num coral aqui em Calgary. É um coral ele é totalmente a capela, que é o estilo barbershop, né? Que faz parte a Suite Adelines International. Que E é legal. uma coisa que eu faço assim, que eu adoro música, eu não consigo ficar sem música. Eu sempre fiquei envolvida com música a minha vida inteira. Inclusive, fui cantora do Coral de Petrópolis, sob a regência do Marco Aurélio Xavier, Que super querido. bacana. E a minha vida sempre foi envolvida com música. A minha avó, que está com 100 anos e ainda está viva, ela foi do Coral do Vila Lobos. A sua avó mora aqui em Petrópolis ainda? Agora ela está em Niterói. Ela mora Está em Niterói. Pai, sim. Eles foram para um lugar mais quente por causa dela, já estão lá há alguns anos. E ela foi do Coral do Vila Lobos. Ela tinha uma voz, que até hoje, quando ela canta, dá para ver que ela tem uma voz maravilhosa. E então a música está na nossa família sempre, de alguma maneira. Meu tio toca piano, eu toco violão. Então, a música faz realmente parte. Eu gosto de jardinagem, eu adoro jardim, eu adoro flores, plantas. Estou sempre cutucando alguma coisa nesse sentido. E eu faço assim muita meditação todo dia. Onde você mora aí tem o plátano? Você tem o plátano aí próximo a você, não? Plátano Não, é a florzinha, é uma folha simbolicamente do Canadá. Não, né? Onde você tem, não. Não, a Maple Leaf não é dessa área. A Maple Leaf é a folha que está na nossa bandeira, né? Na bandeira. Ela está na bandeira. O Leaf está na bandeira do Canadá, né? Ela é muito do leste do Canadá. Sim. Da parte de Montreal, de Toronto. Lá você tá mais ao norte, né? Eu estou mais perto de Vancouver. Na minha área, não, é muito raro ver a Maple Leaf. Você vê um pouco em Vancouver, na área costeira de Vancouver, bastante do lado leste do Canadá, mas não aqui, onde eu moro, não. Aqui não tem, muito difícil ver a Maple, bem difícil. Então, aí você está falando de canto, né? E também meditação, que você gosta. Adoro, eu faço todos os dias. Todos os dias eu tenho meus mantras, eu tenho a minha japa, eu faço a minha meditação. E nesse momento que está todo mundo trancado dentro de casa, isso foi uma coisa extremamente importante para mim. Poder, um momento que eu paro tudo e eu só vou pensar, assim, rebotar minha mente num outro tipo de vibração, é uma coisa realmente que é como a água que eu bebo, eu não posso deixar de fazer. Entendeu? Que bacana. Tá o meu irmão também aí de Teresópolis, né? Tá o Marcelo aí te acompanhando. Estamos falando com a Patrícia Rebolo Médici, diretamente do Canadá, né, em Calgary. Essa questão da simplicidade, Patrícia, tem a ver também com uma espécie de conexão, né? A sua conexão está restabelecendo aí. Vamos ver se vai retornar.
Voltou. Voltou essa conexão. Deu uma congelada aí na imagem, né? Mas acho que está retornando. Está dando uma congelada, vamos ver se retorna. Voltou? Voltou aí? Voltou. Tá ouvindo bem? Tá vendo e ouvindo bem? Ok, deu uma congelada. Tá falando que o meu irmão de Teresópolis está nos acompanhando também. Então, essa questão, Patrícia, da simplicidade, né? Isso faz com que a gente se conecte. Você conhece, posso até depois passar para você também e para várias pessoas, né? Aquela série da meditação do Deepak Chopra, de 21 dias. Você conhece? Não, não conheço. Não. Então, para muitas pessoas que estão iniciando e não conseguem meditar, ele tem uma série de 21 dias que você faz, né, guiado, um pouco tempo de meditação. Porque quando você começa, sua mente vai para tudo que é lugar. Você acha que nunca vai conseguir fazer aquilo. Que você para, a sua mente vai para todos os seus momentos, mas acontece que... Menos o foco ali da meditação. Exatamente. Pode pensar que eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando eu comecei, era assim. Parecia assim que eu nunca ia conseguir me concentrar de maneira que eu vou realmente pegar vamos dizer, os benefícios da meditação. Não foi em 1, 2, 3 meses. Posso dizer para você que eu comecei a pegar todos os benefícios da meditação depois de 3 anos. Tá? Então, aí que eu realmente comecei. Tá dando uma pequena congelada aí. Onde você tá, a conexão tá boa, né? Aonde você tá aí, a conexão tá boa? Tá. Vou fazer... Tá, né? Tá boa, né? Que aqui tá normal também. Você me vê normalmente com vídeo e som, né? Eu ouço você, mas a imagem fica às vezes um pouco congelada. Ó, voltou. Tá retornando aí. Ok. Mas você... Sim, sim. Agora retornou ao normal, imagem e som. Então, falando sobre a questão da meditação, tem várias formas de fazer meditação. E isso nos leva a esse caminho da simplicidade, né? Que aí você começa a ter uma perspectiva mais clara, né? Uma mente mais tranquila, o corpo reage de uma maneira melhor, você acaba dormindo, os insights, né? E a vida que já é tão pesada, né? De várias formas, acaba se tornando mais leve, né? Então, esse toque da simplicidade, muitos me perguntaram, pô, por que simplicidade? Falei, vocês vão ouvir na live lá, né, como a Patrícia, né, se organiza nesse sentido. E aí, até a questão de simplicidade, né, esperamos que em breve a gente tenha essa vacina aí do Covid, né, eu gostaria de um dia conhecer o Canadá, mas a gente vai, de repente, numa época que não seja tão frio, né? Tá congelando novamente? Voltou. Agora tá voltando. Junho e setembro. Junho e setembro, né? Setembro, justamente, porque são os meses mais quentes. Fora disso, você vai pegar temperaturas que vai baixando de -5, -10, -20, -30, dias de -40. Que maravilha. Menos 40. Mas aí com -40 você fica totalmente em casa, faz tudo de casa, né? Não. Até normalmente vocês saem. Vida normal? Sai para trabalhar, nós temos águas próprias, o carro é aquecido, obviamente a gente não vai se expor do lado de fora por muito tempo, né? Você vai de carro até o lugar, estaciona, entra no prédio que está aquecido. É que nem como se você estivesse assim, num lugar de extremo calor, onde você tem que ficar no ar-condicionado. É uma experiência que o brasileiro conhece, né? Tem que ficar dentro do carro, exatamente. Trabalho com ar-condicionado, dentro do shopping com ar-condicionado. Então, a gente faz isso com aquecimento. Com aquecimento no inverso. Então, aquecimento em casa, as casas com suporte diferente, né, na base, né, para não ter passagem do frio. Os próprios shoppings também, né, todos climatizados com calorzinho, né? Que bacana. Exatamente. E aí, quando isso... E os dias de -40 não são muitos. Geralmente, a temperatura fica entre -15 e -20.
E aí as botas, as roupas térmicas, os casacos, as luvas, tudo é feito para o frio. Então, você não sente tanto frio assim. E de uma forma interessante, o seu organismo também vai se adaptando. Uhum. Então, você começa o inverno com um monte de casacos e termina o inverno não usando mais tantos casacos assim. Porque o seu corpo já se adaptou de alguma maneira ao frio. Entendeu? Então, é totalmente você consegue fazer perfeitamente. Eu vou ver se até o ano que vem, tendo uma vacina, eu consigo, né, ir ao Canadá, porque é um país que a gente tem muita vontade de conhecer. É um Vai ser país um lindo, prazer. a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai conversar sobre o Canadá, eu estou segurando aqui um pouquinho, né? Que a gente queria perguntar a você, no caso da Covid aí, como é que a Covid mudou sua vida, né? E como é que está sendo a vida aí no Canadá, né? Visto que a gente estava conversando 2 dias antes, a gente fazendo o nosso teste, né? São Certo. 36 milhões de habitantes, né? Muito Ah, menos, nem a sempre. população muito menor do que a do Brasil. Como é que o Canadá está se organizando aí? Bom, como é que a gente vai falar assim? O Canadá, ele foi atingido porque os Estados Unidos foi atingido. Sim. E uma interação muito, muito grande entre os países. E, obviamente, os voos vindo da China, que nós temos uma população da China grande aqui, temos uma população europeia grande, então de Uhum, todo uhum, lugar estava vindo, né? uhum. Né? Sim. Mas eu acredito que o Canadá fez, fechando a fronteira, não deixando o pessoal, fechando o comércio na hora que teve que fechar, fazendo a quarentena, não teve que fazer, diminuiu muito o impacto do Covid aqui. E o próprio governo canadense ajudou muito. Para todo mundo que perdeu seus empregos, o governo deu $2.000 por 4 meses Sim. para evitar que as pessoas passassem fome, para evitar que perdessem casas, para evitar que criasse um verdadeiro caos, né? Porque muita gente teve que parar de trabalhar, muita gente perdeu o emprego. Infelizmente, mesmo com o governo ajudando, muitos negócios, muitas lojas, muitos lugares fecharam e não vem a possibilidade de reabrir tão cedo, se é que vão reabrir. Uhum. Mas, de alguma maneira, eles conseguiram conter a doença aqui. Entendeu? Inclusive, o nosso prefeito, em Calgary, isso é Calgary, a Sim. partir de Uhum. hoje, é proibido você ir a qualquer lugar fechado sem o uso de máscara. Você passou Uhum. uma Sim. lei municipal. E se você for a um shopping center, se você for a um cinema, se você for ao supermercado, qualquer lugar assim, sem a máscara, você pode ser multado de $100 a $200. Você Caramba. tem as exceções, tipo, logicamente, se você vai para um restaurante, você vai entrar de máscara, vai sair de máscara. Se você tiver que ir ao banheiro, você coloca a máscara, mas quando você Uhum. estiver comendo, obviamente, você vai estar sem. Pessoas que têm alguns problemas físicos que não permitam que se use a máscara, eles vão também deixar que essa pessoa fique sem a máscara. Né? Então, existem algumas exceções. E é isso. E eu acho que nesse ponto o governo está fazendo tudo que vírus. Mas agora, porque nós temos um poder econômico grande e a nossa população é pequena, é mais fácil de Voltou, agora retornou. Tá vendo um habitantes. pequeno, tá vendo uma pequena Com o intermitência aí. Você tá me Brasil, ouvindo bem, né? Tá me ouvindo bem, né? A tua imagem tá entrando e saindo. sim. Agora foi, agora Ah, acertou. ok. Entendeu? Então, é muito difícil, não dá para comparar a situação do Canadá com a situação do Brasil. A Uhum. população é muito maior no Sim. Brasil, entendeu? Então, e as condições sociais, as condições de vida, Uhum. infelizmente, são diferentes. Para muita gente é tudo muito difícil. Então, não dá para comparar a gente aqui com vocês aí, né? Sim. É laranja com É,
E você comentou, né, que muitos empresários, né, pequenos e médios, estão sofrendo também muito a pressão Muito, aí, em função de muita. seus negócios estarem fechados e de repente nem reabrirem, né? Exato. Então, por exemplo, o que aqui o governo pôde fazer, o governo federal, né, de Ottawa, foi fazer empréstimos para certas empresas, para que elas pudessem permanecer abertas, para elas pudessem continuar, né? Uhum. Justamente porque a população é pequena, o nosso PIB é muito grande. Então dá para fazer isso, mas mesmo assim está colocando o Canadá numa dívida aí de alguns bilhões de dólares. E porque não tem como simplesmente dar o dinheiro, e vai ter que ter um modo de pegar isso de volta. A gente está entrando aí num déficit. Uhum, exatamente. E o governo federal vai ter que, depois que acabar essa crise, sentar e ver de que maneira que vão se resolver. Que vai se resolver esse problema. Legal. Patrícia, mais ou menos 30 minutos, né? Eu estou segurando o relógio aqui para que a nossa live não acabe, né? A gente vai ter, obviamente, outros momentos, a gente vai ter que fazer outras lives. Quem ainda não fez o print de tela, né? Pode printar nossa tela lá e depois marcar, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e até LinkedIn, @SérgioTaldo e @PatriciaReboloMedici, né? Que a gente está fazendo essa live aqui hoje, né? Sábado, né? Aqui em Petrópolis, em torno de 5h40 da tarde, aí 2h40, né? 3 horas de diferença mais ou menos, não é isso? Isso aí, nós estamos com 3 horas de diferença. Exatamente. Nós estamos conversando sobre computação, Canadá e simplicidade. Agora eu vou entrar com a Patrícia aqui, né, num tema interessante, né? Não sei se você conhece esse livrinho aqui, olha. 1000 lugares para você conhecer antes de morrer, né? Sim. Então, na realidade, a gente não quer partir, né? Obviamente, cada um de nós um dia vai partir lá para a pátria espiritual. Eu separei aqui alguns lugares do Canadá, né? Que eu não sei se você já conheceu esses lugares todos. A Ana está comentando sobre a caneca, né? A caneca aqui do Control Mais Café com Sérgio Taldo. Essa caneca em breve a gente vai estar comercializando, né? Pelo Shopping da Serra, né? Que é um empreendimento que a gente abriu aqui em Petrópolis. E também eu posso até encaminhar via Sedex, né, para onde a pessoa queira. E estou refazendo. E ali na estante tem Control Café. E depois eu vou fazer algumas canecas especiais, com algumas brincadeiras e tal, né? Com algumas questões geek, nerd, vai ser legal. Mas falando de Canadá, Patrícia. Parques Nacionais de Banff, Jasper e Oro, em Alberta. Né? A maravilha das rochosas no estilo canadense. As rochosas canadenses por trem. Né, ao longo da coluna vertebral do Canadá. Esse é um passeio que eu quero fazer com certeza. As Ilhas Gulf e Westinghouse, né, em British Columbia. Sim. Esse livro é muito bom. O Paraíso nas Alturas, né, em British Columbia. Helicópteros para esqui e caminhada. Whistler Blackcomb Ski Resort, né, também em British Columbia. Parque Nacional de Pacific Rim, na ilha de Vancouver. Né, onde é impossível se cansar da natureza. Estou te falando, eu vou acabar indo ao Canadá. Né? As Cook Harbour House e o Erie Resort, né? Na ilha de Vancouver, num paraíso de luxo dos amantes da boa mesa no limite da América do Norte. Stubb Island, Whale Watching, na ilha de Vancouver. E aí vai. O livro ele vai dando aqui uma série de... Ilha de Prince Edward, né? A bucólica ilha onde nasceu o Canadá. E aí tem uns lugares aqui que muitos não querem ir por causa dos ursos, né? Um safari do urso polar. Né? Em Cape Churchill, Manitoba, Canadá. Os reis da tundra. Né? Tem uma amiga que mora em Petrópolis que ela diz assim, eu não gosto do Canadá porque lá é clima de urso. Cara, esse negócio de -10, -20, -30, eu tô fora, né? Prefiro estar aqui em Búzios ou no Rio de Janeiro, onde você tem 30, 40 graus, né? A ilha de Cape Breton e o Cabot Trail, né, na Nova Escócia, no Canadá, um pedaço da Escócia no ocidente. Cataratas do Niágara, né, que a gente tem aqueles filmes, né, e aqueles desenhos animados, né, onde tem aquele cara caindo ali nas cataratas, né? A Catarata do Niágara é bonito, mas se você tem as nossas do Iguaçu, não tem. Não tem igual. As nossas 1000 vezes mais lindas, não. Não. Uhum.
Catarata do Niágara é bonito, é interessante, é um lugar turístico bonito para ir, tudo, mas em beleza natural, a nossa do Iguaçu A nossa aqui é é, muito bacana, não, eu conheço. é maravilhosa. É É, e maravilhosa. a gente visitou no lado brasileiro e no lado argentino. Você já esteve Sim, lá também? sim, É muito sim. legal. O lado No brasileiro lado foi muito. argentino, no lado argentino você passa em cima quase que do rio, né? No lado brasileiro você vê a perspectiva, né? A Exato. Galeria de Arte de Ontário, A Argentina é o mais bonito, mas quem tem a vista são nós, né? somos os brasileiros, né? Exatamente. Galeria Cada de vista Arte de Ontário. que ver, exato. Aham, aham. Então, Aí vem, é aí, um muito lindo. legal. Aí vem a parte, né, de arte, Galeria de Arte de Ontário, né? Arte canadense, passado, presente e futuro. Lake Mississippi, em Quebec. A gente vê alguns filmes, né, que foram gravados no Lake Mississippi. Festival de Verão de Montreal, olha aí. Lá em Quebec. Jazz, queima de fogo, cinema, né? E muito riso. Cara, esse livro é muito bom. Eu vou acabar tendo que fazer um roteiro, vou ficar alguns meses aí no Canadá. Né? É, Vieux, Montreal, um bastião da diáspora cultura francesa, né? Em Montreal também. O Carnaval no coração da Nova França, na cidade de Quebec. Um bom inverno em Vieux, Quebec. Então você vê que o Canadá tem uma versatilidade, né? Tanto para o verão quanto para o inverno. Tem assim sim. algum lugar que você goste mais, que você aprecie mais aí no Canadá? Não, para mim o melhor lugar é esse que tem aqui a 1 hora de casa, que é Uhum, o Parque Nacional de Banff, né? E se você for 3 horas para cima, é o Parque Nacional de Jasper. uhum, Para mim, as montanhas rochosas aqui são, para mim, maravilhosas. É um dos melhores lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Bate a Suíça, uhum. entendeu? As montanhas. Você vê, é muito mais. A natureza aqui está muito mais próxima de você. Né? Os animais, tudo, os lagos. Eu acho muito, muito lindo. Sempre que eu posso, eu vou lá. Então, agora, depois que os parques nacionais abriram, por causa depois do Covid, né? Eu fui lá para andar de caiaque. Porque lá é muito espaço, você não precisa ficar perto de ninguém. E você tem aquele contato com a natureza, tá ali do seu lado, aquela coisa assim, quase que intocada, porque é protegida. Uhum. E você tem como ficar do lado de fora, tem como respirar puro, tem como estar em contato com a natureza, ver se você consegue pegar o seu equilíbrio de volta, né? De ter ficado trancado dentro de casa esse tempo todo. Então, para mim, um dos melhores lugares, assim, os lugares mais bonitos para mim são os parques nacionais de Alberta mesmo. Eu adoro ir para Vancouver. Meu marido veleja, então quando ele vai lá para os amigos dele, lá para velejar, eu também fico por lá. Eu gosto muito da área de Vancouver, mas Uhum. eu prefiro. O Whistler é lindo, que é a área de esqui, mas aqui perto de casa a gente tem 1 hora e meia coisas assim sensacionais, lugares sensacionais para esquiar, que é o Sunshine Village, em Banff, e o Lake Uhum. Louise, que é no lago Lake Louise, né? E são, assim, lugares maravilhosos mesmo para esqui. Então, O eu gosto seu marido é brasileiro? tal Seu mesmo. marido é brasileiro? Seu E, marido é brasileiro? e Brasileiro, né? Aí vocês foram para lá e ficaram mesmo, né? ficamos, Você, de ve- nós você chegamos tem a vindo voltar ao para o Brasil. Brasil uma vez ou outra, né? Uma vez ou outra Exato. você vem aqui ao Brasil, né? Nós chegamos a voltar ao Brasil, mas aí, na época, a situação do Brasil estava muito difícil. A gente, o Mário conseguiu uma proposta de emprego na Universidade de Calgary aqui para ser professor pesquisador. E aí Uhum. nós decidimos voltar e ficar aqui. Foi bem isso mesmo. Entendeu? E aí daí ele está aqui até agora. E a gente trabalhando Que junto, eu legal. trabalho com ele. E é assim. Aonde você mora aí, você tem assim, próximo ao seu quintal, algum urso, Não, alces, algum não. animal? Aqui perto não, por exemplo. Antigamente, quando a gente se mudou, a gente ainda via coiote, de vez em quando aparecia uns elques, mas agora que a cidade já cresceu e tem muita Uhum. coisa em volta,
a gente já não vê mais tanto. Mas se você for para os parques nacionais, você ainda consegue ver, principalmente se você vai para Jasper, que é bem mais rústico, o lugar é bem mais assim, menos povoado, os animais estão bem próximos. É muito difícil você ir a Jasper e não ver um urso, pelo menos o urso preto. Isso. Porque tem o preto e o branco. Tem o preto e o branco, né? Ele é o preto e o grizzly, que eles chamam, né? Grizzly, isso, grizzly. Esse é mais amarronzado, tipo, ele é mais grandão, ele é mais agressivo também que o preto. E ele também é mais tímido. Ele fica mais para dentro do mato, ele fica mais para dentro da floresta, não aparece muito. O preto é mais curioso. Ele aparece perto da estrada, ele vai futucar o teu carro. Se você está acampando, você tem que amarrar a comida na árvore. Exatamente. Vai esperar e vai chegar lá. Tem várias coisas que você aprende, várias técnicas para poder lidar com o fato de você estar acampando ou estar num lugar onde tem o urso, né? Uhum. Assim, é muito difícil você não ver. Em Banff é mais assim, difícil você ver o urso, mas os outros animais você vê sempre. Eles estão sempre em volta. Sempre em volta. Que bacana. Muito bacana. Agora, Patrícia, essa sua experiência assim, de trabalhar home office, você já fazia home office já há muito tempo ou a Covid acabou acelerando essa questão do home office e do ensino à distância para você? Bom, né, por exemplo, a gente tem, eu estou trabalhando com meu marido, a gente tem parceiros de pesquisa no mundo inteiro. Então, é muito difícil você... Então, o fato de você estar fazendo uma videoconferência é praticamente uma coisa que era parte do nosso dia a dia. Porque às vezes a gente tem que falar com o pessoal no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, na Escócia. A gente tem várias pessoas que trabalham em projetos em vários outros lugares do mundo, até no próprio Brasil. Então, só mesmo por videoconferência. Tem um momento em que a gente faz um grande encontro, a gente escolhe um dos lugares e vai. A última agora que foi em Kuala Lumpur, né, na Petronas. Que seria nosso mais novo parceiro, então ele queria conhecer o grupo todo, então meu marido foi para Kuala Lumpur. Isso foi em novembro. E nós íamos para Calgary agora, em julho. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então, ele teve que ser totalmente online. Então, os horários eram muito doidos. Tipo, 5 da manhã a gente tinha que estar online aqui para poder alinhar com todo mundo em volta. Exato, isso. Porque os fusos são diferentes, né? Exato. Todas vamos dizer, os horários, né? Diferentes no mundo todo. Então, agora está tudo sendo feito online. Até os meus ensaios de coral estão sendo feitos online. E com todas as dificuldades, com todos os problemas de, às vezes, sincronizar o som, a imagem e tal, mas nós estamos conseguindo fazer assim da melhor maneira possível. Acredito que se continuar dessa maneira, melhores ferramentas vão ter que ser criadas. Sim. Para que a gente consiga realmente fazer uma interação totalmente efetiva, cada um no seu canto, né? A sua caneca é uma caneca musical, né? Uma caneca musical. É uma das minhas canecas prediletas. Eu tenho coleção de canecas do mundo inteiro. Então somos dois, a gente gosta, né? Cidades que eu vou, eu trago uma caneca comigo. É muito bacana, né? É muito legal. Eu ganhei de presente de uma amiga. Ela me deu uma caneca porque ela sabe que eu adoro música, não vivo sem, então ela me deu uma caneca. Que legal. E no caso, por exemplo, a questão da distância, né? A gente que fala muito, né? Você sente assim uma necessidade de estar mais em contato com pessoas, que o trabalho ele acaba sendo feito, né? O ensino à distância acaba sendo realizado, as ferramentas digitais estão aí, a gente está falando aqui, né, 3 horas de fuso diferente, países diferentes, ok. Mas bate aquele momento de que você quer realmente ver pessoas, você quer ir ao shopping, ou você gostaria de estar numa sala de aula, né, junto com os alunos. Como é que isso aí para você
né, emocionalmente falando, né, você trata, ou se você já acostumou tanto com essa questão online, né, que não faz falta. Porque tem pessoas que sentem uma falta muito grande. Né? Hoje, por exemplo, nós fomos em Secretário, aqui em Petrópolis, né, um lugar onde tem uma feira agro, né, até postei lá no Instagram, depois você vê. Fui lá comer um pastel de jaca, de carne de jaca, tomei um cafezinho, vi as pessoas na praça. Esse contato, fomos na feira, tocamos os alimentos, todo mundo de máscara, né? Mas, de repente, tá todo mundo em casa online, eu peço lá, compro no mercado ou na feira, chega nas bolsas, o motoboy entrega, né? Como é que é essa questão para você? Né? Ou você já está há muito tempo nesse sistema que Eu, você não sente? não, eu sinto a vontade de estar fora de casa. Uhum. A gente se estrutura com vários tipos de interação. Online, o mundo online é só um dos momentos. Existem os outros Sim. momentos onde você quer estar com seus amigos, onde você quer abraçar os seus amigos, Uhum. você quer fazer coisas diferentes, você quer estar junto, congregar para uma pizza, para uma festa, para uma comemoração, e você não é capaz de fazer isso. E é lógico que isso você sente dentro de você. Não tem jeito, né? É o que é. E as pessoas simplesmente se sentem assim, muita gente se sentem isoladas. Eu me sinto às vezes Sim. tolhida em coisas que eu gostaria de fazer e não posso fazer agora. Quer dizer, eu acredito, mas eu sei que eu estou vivendo um momento diferente e que daqui a pouco eu vou poder fazer novamente. Uhum. Então, isso tem equilibrada. No sentido de que eu vou ficar dentro de casa o tempo que for necessário, eu vou sair o mínimo possível, Até a né? gente ter uma vacina, tá mais bem Até, protegido, né? exatamente. Até a gente ter condições de voltar à vida, vamos dizer, normal. De que maneira o Uhum. normal novo vai ser depois disso, né? Isso, exato. E como é que você encara, assim, por exemplo, o futuro, né? Estamos aqui a uns 5 a 8 minutos do final da nossa live, né? No ponto ápice principal da nossa live, que você vai deixar, assim, uma, uma lição de vida, né? Para algumas pessoas que estão assistindo a gente, outros que vão assistir, né? Algumas ideias para o futuro, né? E como é que você vê a questão, né, do futuro do trabalho, como é que as coisas poderão ser, né? Obviamente a gente não tem uma bola de cristal, né? Mas como que você percebe nesse momento para o que está vindo aí? Olha, eu acredito que essa situação que nós vivemos agora vai fazer com que a gente ainda mais solidifique a maneira híbrida de fazer as coisas, que é não só presencial, mas também online, e essas coisas vão se juntar de maneira que a produtividade e efetividade das coisas aumente. Então é assim que eu vejo que as pessoas estão a toque de caixa aprendendo novas Uhum. habilidades, e essas habilidades elas vão ser adicionadas às antigas que nós já tínhamos presenciais, e isso já vai virar mais uma ferramenta normal de Sim, trabalho, de interação, de aprendizado. E porque como nós todos nós, porque às vezes as pessoas eram assim meio, vamos dizer assim, arredias a certos tipos de transformações, de inovações, mas agora a necessidade fez com que todo mundo enfrentasse, vamos dizer, as suas ansiedades, os seus uhum. medos, as necessidades de aprendizado, de tudo para poder se reconectar. Então, a hora Entendi, que esse normal voltar, ele vai voltar de uma outra maneira. E as pessoas vão pegar e adicionar vamos dizer, essas habilidades que eles conseguiram, porque tiveram que ir para o mundo virtual de qualquer maneira, ao nosso mundo presencial. E eu acho que a partir do momento que se atingir o equilíbrio entre essas duas coisas, a gente só tem a ganhar com isso. perfeito. Deu mais uma congelada aí na sua imagem, né? Mas enquanto isso a gente vai conversando, né? Vai voltar daqui a pouco a imagem. Tá dando uma congelada aí, mas você já vai retornar. Isso, voltando. Voltou? Voltou, né? Voltou. Sim.
Ok. Bom, Patrícia, e aí uma pergunta também, né? Eu tenho uma amiga de Petrópolis, né? A gente considera a nossa mãe aqui de Petrópolis, né? Ela tem uma pessoa, uma irmã, uma pessoa, na realidade é a irmã dela, que mora no Canadá. Então ela diz que o Canadá é terra de ursos, que ela não quer morar lá no Canadá, porque é neve, é muito frio, as pessoas têm uma capacidade de ficar deprimidas em função do frio, né? Daquele ambiente nebuloso. Isso é uma verdade ou é um fato que não se verifica? Porque olha, o Canadá tem eu, extremos, né? eu acho que é tudo uma atitude pessoal. Por exemplo, o Canadá é um país feito de imigrantes, né? Uhum, As pessoas que eram os canadenses são o que a gente chama de First Nations, que são as pessoas que eram nativas daqui. O resto do mundo veio de fora. Seja em 1700, quando o Canadá, 1600 quando o Canadá começou a ser feito, as primeiras imigrações e tudo mais, até agora que a imigração continua, existe muita, tipo assim, diferença de como você vai se comportar com o fato de que você imigrou. Se você imigrou pensando que você vai sentir falta, por exemplo, eu como brasileira, vamos dizer assim, sim. eu Beira da imigrei, praia, Búzios, Copacabana, tá? Praia da Eu imigrei Barra, sol, pensando 40 graus. que eu fosse sentir falta da praia, seja, eu vou ser uma pessoa extremamente miserável Deu aqui. uma Então eu congelada, não vai tenho nada retornar. disso aí. Pronto, voltou. Eu vou tentar conviver com aquela nova realidade, Uhum, entendeu? Aprender como é que o canadense se diverte, aprender como é que ele se diverte no inverno, o que é que ele faz, entendeu? Como é que aprender coisas novas. Se você estiver sim, aberto para isso, a sua imigração vai ser muito mais prazerosa. Eu gosto muito do Canadá. Eu aprendi a esquiar para poder ter uma coisa, uma atividade que é como ir para a praia. Né? No brasileiro vai para a praia, o canadense aqui da minha área vai para o esqui. isso Passa um aí. dia lá com a família e volta para casa. Entendeu? Ou então vai fazer umas férias, vai ficar 2, 3 dias esquiando. Ou seja, é a mesma coisa, só que você vai aprender a lidar com o inverno. Você vai aprender Uhum, a lidar com o fato que você vai ficar dentro de casa. Você vai aprender o tempo que você tem que se agasalhar bastante para poder sair de uhum. casa. Quer dizer, você vai aprendendo outras atitudes, você tem que ter outras atitudes, você vai ter que ter outras habilidades novamente. Né? Exatamente. Se você for imigrar pensando que você vai sentir falta de tudo aquilo que você deixou para trás, a Uhum. sua imigração vai ser muito difícil, vai ser muito dolorosa. Isso aí. Né? E aí você vai ficar com aquele sentimento de saudade o tempo todo, né? Patrícia, Exatamente. 18 horas aqui, né? Eu acho que nós vamos ter que fazer novas lives aí, a gente vai conversar sobre outros temas. Se quiser, tem muita coisa ainda para conversar, né? Certo. Tem. Ó, estivemos aqui hoje com Patrícia Rebolo Médici, diretamente de Calgary, no Canadá. Né? Você já fez o print da sua tela aí? Já printou sua Já, tela? sim, Já, né? No já. Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live diretamente do Canadá com Patrícia Rebolo Médici, essa nossa amiga petropolitana, conversando sobre computação, Canadá e simplicidade. Quem não conseguiu assistir essa live, daqui a alguns instantes, ela vai estar no nosso IGTV, né, no Instagram, também no YouTube, e compartilhamos no Facebook, no Twitter, e depois a gente vai escrever um artigo. A gente te convida a escrever esse artigo juntos, eu escrevo aqui, depois você complementa, conversando, falando sobre temas interessantes, né, da nossa live, e sinta-se já convidado para a gente fazer uma nova live, assim que possível, né? E hoje foi uma satisfação, um prazer muito grande, né, ter você aqui conosco, espero que você tenha gostado, né, e que a gente possa compartilhar mais ideias que valem a pena. Temos aí 27 segundos, Patrícia. Muito Tá certo. obrigado, um grande Prazer abraço para você grande, e um ótimo fim de semana. grande estar com você e conversar sobre isso. E a hora que você quiser, vamos fazer uma nova live.
Muito obrigado, super gratidão. Um grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.